Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate, mais uma semana de debates com você, para você aqui na Melodia. E estamos de volta nesta segunda-feira, 25 de agosto, dia do Exército Brasileiro, dia do feirante. São as datas deste 25 de agosto. Conosco o pastor Valverde Costa. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Melodia. Bom dia, pastor Gilaelcio, meu nobre irmão Jorge. Que Deus abençoe e possa nos conduzir nesse debate. Conosco também nosso querido Jorge Lisboa, pastor. Bom dia, Jorge. Bom dia, meu querido. Bom dia, ouvintes da rádio. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É isso. Vamos então orar. Vamos iniciar o debate orando com esse privilégio de falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao nosso irmão Jorge que apresente este momento ao Senhor. Senhor, te damos graças por Cristo Jesus, pela obra da cruz. Te somos gratos, Senhor, nesta manhã pela graça que temos sido alcançados por Ti. E que bom, Senhor, que tudo é pela graça. Te somos gratos, nos abençoe nesse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas. Recentemente ouvi falar sobre a doutrina das primícias, com base nos textos de Ezequiel 44:30 e Gálatas 6:6. Me disseram que devemos pegar a nossa renda mensal e dividir entre 30 partes, que corresponde aos dias do mês. Daí surgirá uma quantia que é a primícia e que deverá ser ofertada diretamente na vida do pastor, que é o sacerdote. Sou dizimista fiel e tenho sido abençoado financeiramente, porém tenho dúvidas a respeito desse tipo de oferta. Fecha aspas. Deus pode deixar de me abençoar se eu não der a oferta de primícias? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. O que é essa chamada oferta das primícias, pastor Valverde? Eu tenho um texto também que fala dessas ofertas, né, para elocubrar bem isso, que está em Provérbios 39:10, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente dos teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A oferta da primícia é dizer que você pertence a Deus e você confia nele em todas as coisas, né? Quando você dá as primícias a Deus, você está dizendo que você está entregando tudo que você tem de melhor para Deus, né? E essa questão da primícia, ela é muito importante no Velho Testamento. Agora, Deus não deixa de abençoar ninguém porque não deu as primícias, né? Porque no Novo Testamento, agora vivemos na Era da Graça, eu não acho que ninguém seja... que perca a bênção ou que não seja agraciado porque não deu as primícias ao pastor. Eu acho que essa colocação aí, ela não condiz muito com o que é viver essa graça. No Antigo Testamento, eu creio sim que era necessário dar as primícias, era uma obrigação, ordenança. E agora você faz no Novo Testamento por amor à causa, por amor a igreja e por amor a Jesus Cristo, né? Você deixa de ter uma obrigação, uma responsabilidade litúrgica e para fazer isso. Uma coisa interessante que chama a atenção é porque quando Deus quer saber, no Velho Testamento, em Gênesis 22, Deus pede a Abraão para sacrificar o seu próprio filho. Olha, entrega teu filho em oferta para mim, né? Vai, leva teu filho. Era o único filho que ele tinha, era de Sara, era o primogênito. Então ali estava Isaac naquele monte lá, entendeu? Perguntando ao pai, né, Abraão, onde estava ali o cordeiro, porque tinha a lenha, tinha o altar, tinha o tutelo para ser sacrificado, mas faltava o cordeiro.
E ali dá um exemplo bem claro dessa questão de como Deus provê, né? E ele fala essa palavra: Deus proverá, meu filho, o cordeiro, né, para ser sacrificado no altar. Porque Deus não vai deixar de abençoar ninguém, e não deixou de abençoar Abraão, se bem que ele provou a fé de Abraão, provou o amor que ele tinha, né? Que Abraão tinha por ele, mas de qualquer forma sempre haverá a provisão divina, né? Porque a graça do Senhor não vai deixar de nos alcançar por falta de primícia. Agora, é necessário a gente entender que tudo que nós temos é para Deus, independente de ser ou dinheiro, ou bens, ou a nossa vida, mas tudo que nós temos aqui na terra pertence a Deus, e é necessário devolver a Ele aquilo que de direito pertence. Muito bem. Jorge, é o seguinte, essa questão das primícias, eu me lembro que ela causou assim, muito problema na igreja. Houve vários debates, confusões, etc. O que de fato é essa doutrina, Jorge? Ele gosta de me apertar, viu? E sem abraçar. Eu já senti isso. Rapaz, tem a senha ali embaixo, não tá tranquilo, não tá? Eu vou tentar. No meu ponto de vista, essa doutrina para mim não passa de uma maneira de manipular a fé das pessoas. Ela está no contexto do Velho Testamento, tá? Onde havia a figura do sacerdote e a maneira que as pessoas tinham de reconhecer que Deus era dono de tudo, entregando a primícia de tudo, absolutamente tudo. No contexto do Novo Testamento, é tudo pela graça. Tudo é pela graça, tudo é favor imerecido. Não tem no Novo Testamento uma prática que me leva a dizer assim: se você me entregar, você vai ser mais abençoado. Tá certo? Então, assim, no contexto do Velho Testamento, ok. Embora no contexto do Velho Testamento, também em Ezequiel 34, há uma advertência. Se eu quero me prender ao Velho Testamento, então eu preciso ir para Ezequiel 34, que diz: ai dos pastores que comem a gordura da ovelha sem apacentar a ovelha. E ali tem se não me falha a memória, umas 2 ou 3 vezes, ou um pouco mais, Deus dando essa advertência através do profeta. Então, no Velho Testamento, ok. No Novo Testamento não há respaldo bíblico para isso, e o que a gente vê são pessoas fazendo uso de textos, e texto, a gente está conversando aqui, eu vou mencionar o nosso saudoso pastor Edmar Vaz Andrade. Ele dizia assim: texto sem contexto é pretexto. Então, pegar um texto isolado e para que eu seja beneficiado é manipulação de fé. Muito bem. 11h23. Como eu disse, já houve assim várias discussões, né? Controvérsias dentro da igreja depois que chegou essa doutrina, mas o fato é que, porque tem a questão, pastor Val, do Antigo Testamento, né? Que foram lá no Antigo Testamento e pegaram o ensino, mas aí, como o pastor Jorge está falando, da contextualização da igreja, do Novo Testamento, enfim. Qual é de fato o problema da doutrina das primícias? Bom, eu vou ajudar o pastor, o nobre Jorge, o pastor, nessa questão do Novo Testamento. Porque Paulo, ele fala uma coisa muito importante lá em Romanos 11:16. Ele diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. No Novo Testamento e na hora da graça, como ele bem elucubrou aqui, é necessário, sim, que a gente entenda que tudo que nós fazemos tem que ficar em santidade e não em obrigatoriedade, né?
Então, veja bem, é necessário, sim, Paulo admoesta a respeito das primícias. Efésios, Gálatas, como foi citado os textos, fala dessas primícias no Novo Testamento. Mas essas primícias que coloca-se no Novo Testamento, ela tem que ser encarada como o seguinte: há uma necessidade maior, e ela é a base singular de tudo, é a santificação, e agora dos sacerdotes, porque nós não temos mais um sumo sacerdote a quem entregar as primícias, e agora nós exercemos esse sacerdócio real. E esse sacerdócio real nós temos que estar em santidade, porque, inclusive, Jesus até explica até sobre uma outra questão que é menor que a primícia, que é a oferta, né, dada, que fala: se você tem problema com o irmão, antes de você entregar a sua oferta, você vai lá e resolve o teu problema com o teu irmão, né? E depois você vai entregar as ofertas. Quer dizer, a inteireza e a singeleza, e principalmente as minúcias do detalhe da oferta e da primícia no Novo Testamento, tudo passa por um estado sine qua non, que é a santificação do homem, que é o homem separado, santificado e separado para Deus, e que é o coração dele estar circuncidado com as coisas do mundo em santidade, diferente do Velho Testamento, porque essas primícias, elas eram uma liturgia obrigatória dentro do povo de Israel, era uma obrigação: traz o dízimo, fazer o dízimo, oferta. Lá em Malaquias 3,10 fala sobre isso muitas vezes, e ainda diz que estão roubando de Deus. Fala: vocês estão me roubando. Roubar de onde? No dízimo da oferta. E agora, nas primícias, há uma necessidade que você, no Novo Testamento, que vocês têm que estar, para entregar a sua primícia, e para fazer isso, você tem que estar inteiramente em santificação. Mas entregar a quem? Entregar a Deus. Porque a primeira oferta é a Deus, e a segunda é literalmente as coisas que pertencem a Deus. E os sacerdotes, os pastores e os líderes que estão na igreja, se estão em santidade também, eles pertencem a Deus. Ele vai saber o que fazer com isso. Mas no Novo Testamento todos nós não somos sacerdotes? Exatamente, mas agora nós temos também uma liderança, que a Bíblia fala de pastores, e como ele falou em Ezequiel 34, o Paulo admoesta Timóteo sobre os presbíteros, e a igreja crescia, lá em Atos 2, a partir do versículo 40, que fala que todos tinham tudo comum e entregavam suas rendas e tudo ao templo, ao pátio do templo. Então, essa entrega, essa inteireza de você viver com o que você tem, mas saber que você precisa doar o templo, doar a igreja e doar também as coisas, ela tem que vir com a santidade do teu amor. O teu coração tem que estar puro para isso. Porque se não tiver, não adianta nada. É oferta, sabe, de tolo. Você lembra o que, meu nobre, Jesus falou com aquele jovem rico? Lembra como foi? Ele falou ali na primeira conversa, ele fala: olha, eu ajudo aos pobres, dou meus dízimos de oferta, eu sou um homem de Deus. E ainda chamou Jesus de bom. Eu não sou bom, não. Bom é meu Pai que está no céu. E aí ele fala: você faz tudo isso, então você é um perfeito, você está pronto. Eu só vou te fazer apenas um detalhezinho. Você vende tudo que você tem, divide aos pobres, depois vem e me siga. Aí a cara dele entristeceu. É exatamente essa separação, né, que faz o homem. Você está fazendo com que interesa? Você está fazendo por amor, porque você está em santidade, a obra, ou você está fazendo só por uma questão de protocolar, né, para cumprir o estatuto? Tem esse detalhe. E tem outro detalhe também que eu percebo aí, pastor Jorge, é que dê aos pobres, né? Isso. Ele poderia ter mandado aos sacerdotes, né? O negócio vai apertando, né? Vai funilando. A questão a gente, o pastor Valverde mencionou Atos, de fato, a igreja, ela entende que não é só 10% que pertence ao Senhor, mas 100%. Claro. Jesus ressuscitou e se tornou o Quírios, o Senhor absoluto. Quando ele me resgatou, ele me tirou da condição de escravo. Eu estava sendo vendido no mercado de escravo, e ele me resgatou, me transportou do império das trevas para o reino do seu filho. Então eu fui transportado. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence a ele e deve ser usado para a extensão do reino de Deus. Para a extensão do reino de Deus. Minha vida e tudo aquilo que eu acredito
que está ao meu serviço. Eu posso abençoar a vida daquele, o texto de Gálatas, de repartir em bens materiais com quem reparte comigo bens espirituais? Sim. Eu posso abençoar, posso repartir, posso, sem sombra de dúvida. Porém, não pode ser uma maneira de barganhar. Porque se eu entro no caminho da barganha, eu estou anulando a obra da cruz. Deixou de ser graça. Deixou de ser graça. Eu sou abençoado em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu já sou abençoado. Infelizmente, Jorge, eu não vivo na dimensão desse texto de usufruir de todas as bênçãos. Porque, na verdade, nós já temos todas as bênçãos. Está consumado. Quando Jesus disse na cruz, consumado foi a obra. Um outro detalhe, 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Uhum. Mas eu acho que o problema discutido aqui não é se as primícias, acho que o entrave aqui não é se as primícias devem ser dadas a Deus ou não. Acho que a questão é quando as primícias devem ser dadas ao sacerdote. Acho que essa é o chamado sacerdote, né? Isso, porque no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes. Uhum. A figura do pastor ou do líder religioso como o sacerdote vem depois de Constantino. Uhum. Até então você não vê no Novo Testamento, na igreja primitiva, nem os apóstolos e nem os presbíteros, porque você tem ali um colegiado, Efésios 4 fala de um colegiado, Isso. E era estabelecido presbíteros na localidade. Você não tem nessa igreja a figura do presbítero como sacerdote. Ou sacerdote, não tem. É porque assim, a gente teve assim, nos últimos anos, né, um grande problema com isso, porque a gente viu muitos desses divulgadores dessa doutrina ficarem ricos, né? Inclusive um dos principais no Brasil virou-se um homem bastante milionário, né? Assim, jatinho e tudo, e assim, na época até foi divulgado o vídeo dele de uma pessoa chegar no altar e beijar o sapato dele, aquelas coisas assim extravagantes, né, que trouxe muitos questionamentos, né, em relação a isso. E o que você viu foi isso mesmo, muitos líderes enricarem, né, se tornarem milionários. Sim. E meu irmão, eu sempre vejo o seguinte: tem 3 pilares que sustentam a religiosidade ou a religião: hedonismo, Isso. humanismo e culto à personalidade. Como é que eu avalio se o grupo que eu estou, o grupo que eu faço parte... Bom, primeiro, o homem está no centro ou Jesus está no centro? A pregação, quem está no centro? Segundo, é uma busca por prazer, uma busca por felicidade. E terceiro se o meu líder, o líder da minha denominação, sair, acaba com a denominação, acaba com a igreja? Se acaba, é culto à personalidade. E aí eu fico aqui com a pergunta que Jesus fala de João: o que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado? O ministério do barulho? Não. Vocês saíram para ouvir uma palavra de confronto. E aí, meu amigo, quando você tem o culto à personalidade, você tem gente beijando os pés. Eu participei de um encontro uma vez em Feira de Santana, que eu saí de lá com ânsia. Inclusive esse cara se tornou uma referência no Brasil. Tá? De repente seja até essa pessoa que você está mencionando aí, que eu não lembro de quem seja ele, mas de repente é ele. Rapaz, um verdadeiro culto à personalidade. Jesus saiu daquele negócio, Jesus saiu daquele centro. Então, quando eu entrego para o Senhor, abençoando alguém, abençoando até o próprio ministério ali, ok. Mas quando eu faço isso para sustentar
crendo nesse negócio que ele pode ou não me abençoar, a obra da cruz foi anulada. Muito bem, 11h34, eu preciso ir para o intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate de melodia desta segunda-feira. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. 94% dos acidentes fatais são causados por falha humana. Ou a gente muda de atitude ou vira estatística. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 30250733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. É como pérola escondida no mar. Vem aí o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! Debate Melodia. Onze horas mais 38 minutos na Melodia. Hoje, segunda-feira, 25 de agosto, nós estamos falando aqui sobre esse tema. Deus pode deixar de me abençoar se eu não der oferta das primícias ou de primícias? Bom, Pastor Val, e esse é um outro entrave aqui, porque a questão é o condicionamento da bênção à oferta de primícias, né? Ao sacerdote, que é a nossa discussão aqui. Ninguém se discute a oferta de primícias a Deus. Isso. Né? Mas, enfim, além disso, desse condicionamento, eu quero ver se esse condicionamento de oferta de primícias ao chamado sacerdote, ao pastor, ao bispo, se isso realmente tem apoio bíblico. Primeiro vamos responder essa questão do condicionamento da bênção. O condicionamento da bênção é que quando aquelas pessoas levavam, vamos falar se tem apoio, se é para dar aos pastores, ou se, não é verdade? É em Tereza. Não, que o condicionamento da bênção. Se não der a primícia, não recebe a bênção. Para o pastor? Para o sacerdote, Está errado. Eu vou explicar por quê. Porque
Eu sou bíblico, eu sou 100% bíblico. Lá no livro de Atos 2, no livro de Atos, capítulo 2, quando a Bíblia fala da inteireza do coração e singeleza, que eles vendiam tudo que tinham, né, e entregavam no pátio, lá não fala que o Pedro era que recebia essas bênçãos. Fala lá, Pedro? Não. Era dada a quem? A comunidade, né? Muitas vezes a gente deixa de abençoar um irmãozinho que está indo na igreja com dificuldade, até de pegar um ônibus, de pagar uma conta de luz, fala, ô irmão, eu não posso, porque eu só tenho dízimo, eu tenho que entregar minhas primícias e o dízimo ao pastor, e eu não vou poder te ajudar. Era o que acontecia lá em Atos 2, é só uma pergunta, para dizer que eu estou sendo polêmico, e essa polêmica vem de mim. Eu estou sendo confrontativo porque eu estou usando a palavra de Deus. Não é eu que estou confrontando, é a palavra que está confrontando você, que deixa de pegar, às vezes ajudar um irmão, porque você tem uma primícia. Eu tenho uma primícia de R$2.000 aqui no meu bolso que eu tenho que entregar ao meu líder, ao sacerdote. Mas eu não posso pegar daqueles R$2.000 e entregar 300, 200, 500 conto para o irmão que está passando necessidade dentro da igreja e entregar ele para ajudar ele. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que dar o dinheiro, os 2.000 sem separar para o sacerdote. E eu estou errado. Se eu fizer uma besteira dessa, eu estou fazendo uma bobagem. Por quê? Porque o motivo pela qual todas as ofertas, e até eu vou voltar no Velho Testamento, todas as ofertas e o dízimo era dado, era simplesmente manter a casa do Senhor e não manter um homem. Quando Deus instituiu a Moisés o dízimo e as ofertas, era por quê? Porque os levitas, eles não tinham herança na terra, e as heranças dele eram no céu, mas essas pessoas precisavam comer, precisavam de uma terra para dormir, precisavam de um lugar, e como eles iam comer? Com as ofertas que as outras tribos davam. Outras coisas, por haver muita guerra, eles participavam dessas guerras, os homens ficavam então órfãos, e as viúvas sem oferta, esses 10% também era distribuído. Então, se eu pego 11 tribos e distribuo de cada tribo 10%, todos vão ter 90% do valor total, inclusive os levitas e os órfãos e a viúva. Eu, em nenhum momento lá atrás, eu vi dizer que Arão ficava com esse dinheiro para ele, porque era primícia para Arão. Vocês ouviram falar isso? Moisés tinha essa primícia? Eu também não via. Quando Salomão recebia as ofertas, lá em 1 Crônicas, a partir do capítulo 1, e até no versículo 4, que fala que todos capítulo 4, que entregavam tudo no altar, e não eram pouca coisa, tinha ali uma manada de bois, tinha muitos camelos, tinha muitos animais, muitas ovelhas, né? Enormes, porque o povo era grande, o povo era próspero, entregava, vinha a Shekinah do céu e levava tudo aquilo, só via a fumacinha subir com tudo aquilo, a glória de Deus descia e carregava aquelas ofertas para Deus. Aquelas ofertas servia a Salomão? Salomão usurpava daquelas ofertas de alguma forma, ele tirava proveito daquelas ofertas para ele, para o sentido dele. Porque então, nós no Novo Testamento, sabendo que Pedro também não ficou com aquele dinheiro, nem Pedro nem Paulo, e quem sustentava o ministério de Pedro, Paulo e dos apóstolos eram muitas pessoas carentes. Por exemplo, a igreja de Filipe, que era mais pobre, sustentava as igrejas mais ricas porque o povo tinha o coração duro. Entendeu? E aí o que acontece? Paulo é sustentado por essas igrejas, as igrejas de Paulo é sustentado, e mulheres que trabalhavam, e Paulo construía tenda. Se o próprio apóstolo Paulo tinha que pegar no pesado, né, fazer tenda, ser pedreiro no dia de hoje, para poder manter a vida dele, o ministério, por que eu, como pastor, eu tenho que ter muito dinheiro, porque as pessoas entregam a minha primícia, onde meu povo muitas vezes, e na maioria das vezes, passa fome, e eu ainda tenho coragem de subir no púlpito e dizer que aquele povo está passando por miséria, por desgraça e por pobreza, porque não é fiel nos dízimos de oferta. Eu estou errado. Aí eu estou falando que não é eu que estou criando isso, é a Bíblia que está lá. O confronto é com a Bíblia. Quando você morrer, se você não gostar, é apóstolo, pastor, que recebe essas primícias e que usurpa dela e vive aí de carrão, bonitão aí, enquanto tuas ovelhas passam necessidade, se tu não gostar, não briga comigo não. Você tem intimidade com Deus, pega a tua Bíblia, bota no céu e discute com ele, porque está escrito no texto, não é comigo.
Muito bem. Essa questão parece também meio que encurralar a pessoa, né? Veja que o ouvinte comum, que ele está com uma dúvida agora, né? Porque se ele não der a primícia ao sacerdote, ele pode pedir a bênção, né, de Deus na sua vida. Olha só. Quem é a figura do sacerdote, desse sacerdote entre aspas? Essa figura que se coloca como o sacerdote. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Só existe um. Qualquer outro que quiser se colocar nessa condição está se opondo à obra da cruz, é inimigo da cruz. Então, se você não me entregar, você vai perder a bênção. Você tem essa autonomia com Jesus aí? Me fala, porque tá quase... Pede ao sacerdote que Jesus responde. Daqui a pouco só falta criar essa frase aí. Não. Uma outra questão, meu querido. 1 João 2,6. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Alguma vez, Jesus era a figura do sumo sacerdote ali, é a figura. Diga uma coisa, alguma vez Jesus pediu primícia para alguém? Não. Alguma vez Jesus disse, se você não ofertar, você não vai? Porque com o texto que o pastor aqui mencionou do jovem rico, era a questão de colocar o coração naquela riqueza ou ter Cristo como primeiro. Jesus não aceita ser segundo na vida de ninguém. Isso. Ele é o primeiro. Esse aí, o outro diz, deixa sepultar meu pai e minha mãe. Não. Primeiro sou eu. Ele é o Quírios, é o Senhor absoluto. Então, Jesus como líder, como é que Jesus se posicionou? Mas, gente, se Jesus não serve de referência para mim no ministério, qual é a referência que eu estou usando? Porque Jesus viveu nessa terra, andou nessa terra para ser referência. Para que eu aprendesse a ser um cristão em todos os aspectos da minha vida, inclusive como líder. Como eu devo me posicionar? Então, está em Cristo, vamos aprender a andar como Cristo andou. Quero praticar a primícia. Eu entendo que dízimo é obediência e oferta é um ato de fé, mas não para anular a obra da cruz. O outro contexto é, gente, por que não aprendermos a socorrer? Né? O texto de Atos diz que, mencionado também aqui, os irmãos levavam, depositavam aos pés dos apóstolos, mas não era para os apóstolos ficarem ricos. Não era para poder comprar a casa no Alphaville, em Jerusalém. Você é contra que... Não sou contra nada. Eu não sou contra nada. Eu sei de uma coisa, eu trabalhei e trabalho até hoje para nunca depender desse negócio, sabe? Porque eu entendo que uma coisa é ministério, outra coisa é eu conquistar a prosperidade através do meu trabalho. Mas é uma outra história. Então, para mim, meu querido, eu acho que a liderança, essas figuras que estão se colocando na condição de o sacerdote, precisam voltar o coração para imitar Jesus nisso e olhar para os necessitados dentro do rebanho. Porque se eu levantasse, vou levantar aqui uma oferta da primícia que é para a gente abençoar os irmãos, os necessitados, as viúvas, verdadeiramente viúvas, ok, eu estava junto. E aí eu dizia assim, se você não faz por avareza, por ganância, se você não oferta por ganância, o problema está no seu coração. O problema está no seu coração. Agora, condicionar a minha bênção, que foi conquistada na cruz do Calvário, para te entregar a oferta, seja ela da primícia ou qualquer outra oferta, eu não aceito, porque anula a obra de Cristo na cruz. Eu não aceito. Para mim é uma mensagem que torna o pregador inimigo da cruz. Muito bem, 11h49 na Melodia. Pastor Valverde, aqui eu estou vendo, tem o dízimo, né, que a pessoa faz a contribuição mensal, tem a oferta
a oferta normal e tem a oferta da primícia, né? É mais uma oferta, né? Aliás, outro dia eu vi uma pessoa falando assim, aquela determinada igreja, uma pedição de dinheiro muito grande, toda hora uma oferta diferente e tal. Pastor Val, eu queria que o senhor falasse sobre os cuidados da igreja com essa questão de dinheiro, né? Às vezes você faz ali uma campanha, tem uma necessidade, mas essa coisa também de pedir muito dinheiro, isso acaba também trazendo uma imagem, né, horrível, né? É uma imagem negativa, mas eu justifico isso pela falta de conhecimento do povo, né? Eu tenho certeza que todos os grandes líderes e muitos ricos, eles não ensinam, eles erram um pouco, eu posso garantir isso, com relação ao conhecimento basilar das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque se cada povo conhecer a verdade absoluta, elas não vão ficar presas no cativo do que o líder fala e aceitar isso, entendeu? Se a verdade é que liberta, né? Mas o que acontece nesses casos, essa pedição, estudo, é assim, se você está numa igreja e você tem consciência do ministério, tem consciência, conhece a Bíblia, né? Estuda a Bíblia em profundidade, e essa igreja, ela te pede todos os dias dinheiro, e você está preso a ela, é porque você gosta disso, porque a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Você pode ver que essas igrejas que tem esse, eu vou chamar de neopentecostalismo, que está muito ligado a esse tipo de doutrina, né? Todas essas igrejas, pessoas que estão nelas e que dão muita coisa e elas crescem muito, é porque as pessoas querem e fazem porque gostam de fazer. Então é um evangelho que agrada a elas. Elas simplesmente terceirizam a fé por falta de conhecimento do que é literalmente o cristianismo. Porque o que nós entendemos é que o evangelho é um evangelho de cruz. E não é um evangelho de graça e glória. É engraçado que Lutero, quando na Reforma Protestante, dizia: todos querem o Deus da glória e ninguém quer o Jesus da cruz. E as pessoas ainda continuam buscando essa glória. Porque é muito fácil, se eu tenho condições financeiras, eu vou terceirizar minha fé. Eu não tenho condições de fazer missões, nem quero orar, muito menos esse negócio de evangelismo, e ficar na igreja o tempo todo. Não, fala pro pastor que semana que vem eu vou lá, e chego lá na hora quando o pastor vem me confrontar, eu vou lá e às vezes nem confronta, e na maioria das vezes não confronta. Vou lá e, pastor, entreguei aí minha oferta, minha primícia. Tchau, viu, gente? Tchau, tal. Então eu não estou em comunhão com o evangelho. Eu estou fazendo aquilo, estou comprando a minha salvação, achando que eu posso comprar na terra. Quando o Jorge colocou aqui que o preço foi muito alto na cruz, já pagou em Jesus. Então, essa ideia dessas igrejas que fica com essa pedição toda, e se o povo está lá e elas estão cheias, é o povo que é culpado, o povo gosta. E os que não gostam e não sabem por que estão lá, é porque não conhecem o evangelho. E isso é uma obrigação nossa, é uma obrigação dos líderes, é ensinar o povo exatamente como viver essa vida cristã, né? E como não deixar ser envolvido nisso. Só que, para minha conveniência, se eu tenho essa ideia neopentecostal, o que eu faço? Eu não vou ensinar o povo, porque eu não sou bobo. Eu não quero sacrifício meu, sacrifica o povo, mas eu não. Eu vou ensinar uma coisa que vai me prejudicar na frente, que vai me diminuir meu tamanho, meu status social. Eu não vou fazer isso. Então, deixa o povo lá como eles querem, viver a vidinha deles, e está me favorecendo, tá bom. Agora, se eu tenho consciência realmente do que é o ministério de cruz, aí o que eu faço? Eu ensino meu povo: olha, gente, vocês devem ajudar a casa do Senhor. Na verdade, assim, hoje a luz tem que pagar, né, as despesas da igreja tem que ser paga, a gente tem que ter alguma sobra aqui para ajudar os irmãos, só que eu vou ensinar a verdade a vocês fazem isso por amor. E aí vocês fazem porque vocês precisam disso, e isso é viver a verdadeira fé em Cristo, né? Ajudar uns aos outros. E quanto a mim, vocês fazem o que vocês acharem melhor. Eu não acho errado as pessoas terem salário na igreja. Salários exorbitantes eu acho errado. Por exemplo, se eu tenho dinheiro só para me manter minha vida, e sou um pastor e a igreja me paga por isso, ótimo. Obrigado, Senhor, muito obrigado por esse motivo. Agora, se eu extrapolo isso, porque eu vou ganhar 30, 50, 60 mil por mês para poder ser pastor de uma igreja, eu vou estar com um problema espiritual.
Porque tem irmãos passando fome dentro da igreja para me pagar isso. Então, é um problema espiritual que eu estou vivendo. E não posso culpar os irmãos ser desgraçados porque não dão as premissas para mim. Porque, na verdade, a gente tem que ser justo com o que a palavra de Deus fala e com a mensagem de cruz. Então, eu acho o seguinte, que falta mais conhecimento das pessoas dentro da igreja. É muita roupa bonita, é muito perfume caro, é muito carro importado, é muito almoço e muita comida. E pouco conhecimento do que é realmente servir a Cristo em espírito e verdade. Porque servir a Cristo é cruz, é caminho de cruz e é realmente pobreza. O evangelho de Jesus, Jesus Cristo, ele foi um evangelho falido aos olhos humanos. Se Paulo fosse pregar numa igreja dessa hoje, ele seria expulso da igreja, jogaria pedra nele. Não, você não vai pregar aqui não, você está pregando minha derrota aqui. Não é verdade? Se Paulo pregasse na tua igreja, ou essa igreja rica, ele seria expulso. E Jesus também. Por que eu vou me aproveitar disso para tirar benefício do povo? Muito bem. A religião, dizem que a religião é o ópio do povo, né? Já disseram essa frase, né? Vamos lembrar, pastor Jorge, que se trata de uma doutrina e ela acaba por fazer a cabeça das pessoas, né? Convencer pessoas, né? E uma vez eu ouvi um irmão falar, não, o nosso pastor tem que andar com o melhor carro, né, do Brasil, ele tem que morar na melhor casa da cidade. Então, tem muita gente já pensando assim, né, que tem que elevar o nível, o status social do pastor, né, porque isso aí também é trabalhado, né, na comunidade. Né? Eu acredito o seguinte, o pastor ele não tem que morar na pior casa, tomar banho com sabão em pó ou sabão de pedra pintado, e nem tem que morar... Ainda tem aquele sabão ainda? Tem. E nem tem que morar na melhor casa, no melhor condomínio. Ele tem que morar onde o recurso dele permite. E onde as ovelhas estão, né? Exatamente. Então, no nível. Eu posso morar no Alphaville? Posso, se é o meu recurso, se eu trabalho para isso. O que eu não posso é morar no Alphaville explorando a fé das pessoas. Tampouco, se eu vivo de tempo integral, as ovelhas não podem reter, segurar, para que eu viva na miséria, porque isso também é ganância, isso aí está errado. Você começou citando que é doutrina. É uma doutrina, mas não é a doutrina dos apóstolos. Sim. Eu diria que é uso e costume, está no mesmo contexto de uso e costume. Porque quando fala lá que perseverar na doutrina dos apóstolos, na didaquê dos apóstolos, porque duas coisas eram assim, forte no Novo Testamento. Querigma, que é a vida e obra de Jesus. Após o Pentecostes, você tem Pedro pregando ali querigma, e a didaquê. Didaquê é a doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? A doutrina vem em forma de mandamento no Novo Testamento. Filhos, obedecei vossos pais. Doutrina. Isso é doutrina. Vem em forma de mandamento. E o que é que eu tenho que ensinar aos irmãos? Eu tenho que pregar o querigma, proclamação de Jesus, sua vida e sua obra, e tenho que ensinar a didaquê. A didaquê dos apóstolos. Aquilo que Jesus pregou, aquilo que os apóstolos vieram ensinando. Fora desse contexto aí, é pretexto. Perfeito. Muito bem. Gente, 11h58, já não tenho mais tempo. Quero agradecer ao pastor Valverde, também a Jorge, por colaborar aqui no nosso debate. E você, do outro lado, pelo carinho da audiência, Melodia. Nosso amigo Genildo Ribas está chegando com o Rádio Chofé e o debate fica assim. Amanhã, terça-feira, 26 de agosto, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.